a palavra que permeia a vida e a história. Jesus estava passando por meio de uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Hoje nos reunimos com a comunidade de Marcos. A partir do olhar de José Antônio Pagola, possamos fazer um caminho de oração, ao qual ele intitula Como Olhar. De fato, os evangelistas usam um verbo muito especial para expressar a reação de Jesus diante do sofrimento das pessoas que encontra ao longo do seu caminho. A gente costuma traduzi-lo dizendo que Jesus sente dor, mas, na verdade, talvez a melhor tradução, talvez uma forma mais simplista, é dizer que em suas entranhas tremem quando vê alguém sofrendo. Treme-se interiormente. Ele não pode passar indiferente. Todo o seu ser está comovido pela dor do outro. Assim que reage quando um homem é destruído pela lepra, ele se aproxima dele, ou quando encontra na aldeia de Naim uma mãe viúva cujo filho levam para enterrar, ou quando alguns cegos lhe pedem em Jericó que abra os olhos. No texto evangélico de Marcos, nos é dito que Jesus não pode celebrar a liturgia na sinagoga sem fazer algo por aquele homem que está ali, na entrada com a mão paralisada. É fácil ver sem se emocionar com o sofrimento dos outros e caminhar pela vida sem perceber que estamos conservando com alguém que vive deprimido, conversando com alguém que vive deprimido. Isso é cotidiano no nosso dia a dia. Cumprimentamos tantas pessoas que estão tomadas pelo medo, pela ansiedade, e acabamos, de fato, de dizer até mais. Não reagimos. Não somos capazes de, muitas vezes, perceber alguém que está assolado na solidão sem esperança. Tantas pessoas nessas condições passam diariamente por nós. Certamente podemos pedir algo mais, ou pelo menos precisamos procurar algo mais na vida, mas não podemos, mas é preciso não passar pela vida do outro sem se dar conta do que está acontecendo. Devemos parar na frente de cada pessoa, mantermos os olhos bem abertos, com calma, para quem sofre. Não é fácil, porque corremos sempre atrás dos nossos interesses, das nossas correrias,
virando as costas para tudo aquilo que nos incomoda. Isso, de fato, é um pouco aquilo que é o nosso dia a dia no cotidiano. Porém, poucas coisas são melhores do que estar com quem sofre, compartilhando a sua dor e desamparo. Mesmo quando não há nada para fazer e tudo parece perdido, uma presença próxima e amiga traz alívio e força para viver para este outro que padece. Ouvir respeitosamente e gentilmente pode ajudar a pessoa a se aliviar, a desabafar. Uma palavra dita com tato e ternura pode liberar alguém da solidão e abrir um novo horizonte de sonhos. Eu sei que pode parecer ingênuo falar estas coisas quando tentamos reduzir o comportamento humano meramente a uma procura de prazer imediato ou quando vivemos uma vida de puro pragmatismo. O simples é pregado como o ideal supremo da vida. Mas será que podemos ser humanos sem sermos movidos pelo sofrimento dos outros? Essa é a pergunta da nossa oração de hoje. Será que somos capazes de ter vida cristã, intimidade com Jesus, indiferente a tanta gente que está ao nosso lado, oculto, esposo, esposa, filhos, amigos de trabalho, aquele que está celebrando conosco ao lado também? Podemos deixar? Essa talvez é a pergunta. Podemos continuar sendo indiferentes? Isso nos empobrece, isso nos desumaniza, isso fragiliza ainda mais o outro. Peçamos ao Espírito que aquela mesma ação ou aquele mesmo sentimento que Jesus tem diante do sofrimento, né, que todas as suas entranhas tremem, ou seja, todo o seu corpo sente, seja um dom. E que a nossa presença, movida ao encontro do outro, seja a potência da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.